Olá, tudo bem? Eu vou abordar o tema aspectos sociais e econômicos nas decisões dos tribunais superiores em matéria ambiental. Essas decisões, elas frequentemente envolvem considerações a respeito de aspectos sociais e econômicos. E não há como negar que essas decisões sofrem impactos e impactam significativamente todas essas esferas. E ligado a esse tema, atualmente, está a discussão acerca do desenvolvimento sustentável ou também sobre sustentabilidade. Nesse sentido, a Agenda 2030 da ONU trouxe alguns objetivos de desenvolvimento sustentável que são conhecidos como ODS. Os ODS, eles representam um conjunto de objetivos e metas destinados a abordar alguns desafios mundiais, criando, adaptando, aplicando tecnologias sociais e outras soluções com o objetivo de enfrentar os desafios que as comunidades e territórios enfrentam, e esses objetivos eles abrangem economia, educação, meio ambiente, governança, entre outros aspectos. E então a ONU propôs aos líderes mundiais 17 objetivos, a fim de que coletivamente a humanidade possa dissociar o crescimento econômico da pobreza, da desigualdade e das mudanças climáticas. De modo inicial, eu preciso pontuar que a sustentabilidade ela é composta por 3 pilares fundamentais. O primeiro, o aspecto ambiental, que logicamente é ligado ao uso dos recursos naturais. O segundo é o aspecto social, que diz respeito à condição de vida das pessoas. E o terceiro é o econômico, que envolve então a produção, a distribuição e o consumo de bens e serviços. Nesse sentido, podemos observar que o desenvolvimento socioeconômico é cada vez mais ligado a uma preocupação mundial de proteção ao meio ambiente. Muitas empresas buscam tecnologias menos poluidoras e diversos estudos têm como objetivo minimizar os impactos da ação humana no meio ambiente. Não há dúvida que é almejada a coexistência harmônica entre economia e meio ambiente, o que permitirá, desse modo, o desenvolvimento de forma sustentável e planejado, a fim de que os recursos hoje existentes não se esgotem. E nesse sentido já prevê o artigo 225 da nossa Constituição de 1988, no sentido de que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, que é essencial à sadia qualidade de vida. E além disso, a norma constitucional, o caput do artigo 225, prevê que é dever do poder público e da coletividade defender e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. O núcleo normativo do direito ambiental, ele é o artigo 225, e faz parte da ordem social no contexto da Constituição. Mas, além disso, o artigo 170 da Constituição dispõe, por exemplo, que a ordem econômica é fundada na valorização, melhor dizendo, do trabalho e da livre iniciativa, e tem por fim assegurar a todos uma existência digna, conforme ditames de justiça social, observando-se, entre outros princípios, a defesa do meio ambiente. Ou seja, o meio ambiente ele está presente de modo relevante na ordem social, mas também na ordem econômica. E, na verdade, efetivamente, a relação entre as necessidades humanas e os desejos humanos, é complexa essa relação, sobretudo quando se trata do meio ambiente. O ser humano é indissociável do meio ambiente e as suas ações e até mesmo a existência do ser humano repercute no meio ambiente. Prosseguindo então, o desenvolvimento sustentável ele pode ser definido como uma exploração equilibrada de recursos naturais nos limites da satisfação das necessidades do bem-estar da presente geração e considerando a conservação
do meio ambiente no interesse das gerações futuras. O princípio do desenvolvimento sustentável, obviamente, não tem como objetivo ser um obstáculo ao desenvolvimento econômico. Não se trata aqui de impedir a atividade econômica, que na maioria das vezes é acompanhada de algum nível de degradação ambiental. O que se busca é minimizar o impacto ao meio ambiente de forma que as atividades sejam desenvolvidas utilizando os instrumentos que gerem a menor degradação possível. Portanto, os princípios de integração da tutela ambiental e do desenvolvimento econômico e também intergeracional são fundados na necessidade de preservar o legado ambiental para as futuras gerações. Ou seja, o princípio do desenvolvimento sustentável tem por conteúdo a manutenção das bases vitais de produção e reprodução do homem e das atividades humanas, garantindo então uma relação satisfatória entre os homens e entre os homens e o ambiente, a fim de que as futuras gerações também tenham oportunidade de desfrutar os mesmos recursos que hoje temos à nossa disposição. Vale dizer, que o princípio do desenvolvimento sustentável visa compartilhar a atuação da economia com a preservação do meio ambiente. Aqui, um aspecto interessante é que a gente deve buscar que as retiradas dos recursos naturais não sejam superiores ao crescimento natural dos próprios recursos. E a sustentabilidade de exploração exige pelo menos a manutenção de um estoque de capital natural. Em outras palavras, a gente pode consumir os rendimentos do capital, mas não o próprio capital, porque logicamente aí ele se esgota. E para compreender a vinculação entre o crescimento econômico e o meio ambiente, é necessário o estudo de diversos âmbitos, começando até pelos comportamentos humanos, comportamentos econômicos, comportamentos sociais, a evolução da natureza e a configuração social do território. Esses aspectos, eles se relacionam, interagem e se sobrepõem. Eles se afetam e se condicionam mutuamente. É possível dizer, então, que a separação entre as esferas ambiental e de desenvolvimento não existe. Não é, na medida em que não há uma separação estática. E o desenvolvimento socioeconômico, ele não é estático, assim como o meio ambiente também não é estático. Desse modo, o desenvolvimento sustentável busca harmonizar o desenvolvimento socioeconômico com o uso sustentável dos recursos naturais, ou seja, um uso adequado, racional e responsável, a fim de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. E a importância que é conferida ao meio ambiente pela Constituição de 1978, logicamente reflete também no número de casos relevantes que foram julgados e serão julgados pelos tribunais superiores e em especial pelo Supremo Tribunal Federal. O plenário do Supremo, em um julgamento de um recurso extraordinário que foi identificado com o tema 145 da repercussão geral, ele declarou a inconstitucionalidade de uma lei do município de Paulínia. Essa lei ela proibia a queima da palha de cana-de-açúcar. Primeiramente, o tribunal ele firmou a tese de que o município pode legislar sobre meio ambiente, mas no limite do seu interesse local e desde que o regramento seja harmônico com a disciplina estabelecida pelos demais entes da federação. No caso concreto, todavia, o Supremo decidiu que as normas federais e estaduais já exauriram esse tema. Em especial, o novo Código Florestal, no artigo 40, prevê que cabe ao governo federal estabelecer a Política Nacional de Manejo e Controle de Queimadas, Prevenção e Combate a Incêndios Florestais. E essa política nacional ela tem o objetivo de substituição do uso do fogo no meio rural, no controle de queimadas, na prevenção, no combate aos incêndios florestais e no manejo do fogo em áreas naturais protegidas. Além disso, a decisão do Supremo referiu, constou nos votos no acórdão, que a proibição da queima
deve ocorrer de modo planejado e gradual, tendo em conta possíveis reflexos sociais, econômicos e ambientais, inclusive os interesses dos trabalhadores e o próprio impacto ambiental da mecanização da colheita. Ou seja, a queima causa impacto, mas a mecanização também causa impacto. Esse foi um dos argumentos que o Supremo utilizou para analisar o caso. Em uma outra ação, essa aqui de controle concentrado, na ação direta de inconstitucionalidade número 39 e 37, o plenário julgou constitucional uma lei do Estado de São Paulo que proibiu, naquele território, o uso de produtos, materiais ou artefatos que contenham quaisquer tipos de amianto. Além disso, declarou incidentalmente a inconstitucionalidade de uma lei federal que, ao contrário, permitia a extração, industrialização, comercialização, distribuição do uso do amianto. O Supremo salientou que, embora fosse da competência da União a edição de normas gerais e dos Estados-membros, caberia aos Estados-membros somente a suplementação da legislação federal no que couber. O Supremo ressaltou que a legislação nacional sobre o amianto não mais se compatibilizava com a Constituição. Foi ressaltado que o processo de inconstitucionalização da lei federal ocorreu em mudança no substrato fático da norma, na medida em que a discussão acerca da necessidade do banimento do amianto é diferente na época desse julgamento daquela que aconteceu na época da edição da norma, que aconteceu em 1995. Naquela época havia meros indícios de possíveis danos à saúde e ao meio ambiente relacionados à utilização do amianto. E, no entanto, hoje há consenso científico a respeito da natureza cancerígena do mineral e da inviabilidade do seu uso de modo seguro. Além disso, o Supremo, ao analisar o caso, ressaltou que o amianto ele pode ser substituído por outros materiais que são recomendados pela Anvisa, pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, e desse modo o Supremo declarou a inconstitucionalidade material superveniente da lei federal por ofensa ao direito à saúde, ao dever estatal de redução de riscos inerentes ao trabalho, por meio das normas de saúde, higiene, segurança e também com o objetivo de redução de danos ao meio ambiente. E o que acontece nesse caso? Com a invalidade da norma federal, os Estados-membros passaram a ter competência legislativa plena sobre a matéria. E com isso, a lei estadual que proíbe, em verdade, a utilização do amianto foi declarada constitucional pelo Supremo, até que nova lei federal regule de modo amplo a matéria. Outro julgamento relevante que aborda aspectos econômicos aconteceu no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade número 4.529, em que o Supremo invalidou normas do Estado do Mato Grosso que dispensavam a realização de estudo de impacto ambiental para licenciamento de hidrelétricas com potencial de até 30 megawatts e também para obras de exploração de recursos hídricos com área de inundação abaixo de 13 km². Ao decidir pela procedência do pedido, o Supremo assentou que, em matéria de licenciamento ambiental, cabe à União estabelecer as normas gerais. Com base nessa competência, foi editada a Lei Federal 6.938, que trata da Política Nacional do Meio Ambiente, e essa lei atribuiu a disciplina do tema ao Conselho Nacional do Meio Ambiente, ao CONAMA. E, por sua vez, uma resolução do CONAMA, de 1986, a resolução número 1 de 1986, exige o procedimento para os empreendimentos acima de 10 megawatts. Desse modo, então, o que se observa é que a lei do Mato Grosso, ao exigir licenciamento ambiental somente para hidrelétricas acima de 30 megawatts, não se limitou a elaborar uma norma complementar. Ela criou um regramento diverso da legislação federal sobre o tema. E ao dispensar esse licenciamento para projetos com maior potencial lesivo,
a norma afrontou então o artigo 225 da Constituição, que garante o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Decidiu o Supremo que os empreendimentos e atividades econômicas somente serão considerados lícitos e constitucionais quando eles se subordinarem à regra de proteção ambiental. E a atuação normativa do Estado do Mato Grosso, flexibilizando essa norma, ela violou o direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e afrontou a obrigatoriedade de intervenção do poder público em matéria ambiental. Também foi assentado que houve uma inobservância do princípio da proibição de retrocesso em matéria socioambiental, houve uma violação aos princípios da prevenção e da precaução, e ao final ficou caracterizada a inconstitucionalidade material e o pedido foi então julgado procedente em relação à lei do Estado do Mato Grosso. Como a gente já observou, a temática da sustentabilidade passou a ter relevância na pauta do Supremo, com diversas decisões ao longo dos últimos anos que implicaram diversas modificações em aspectos sociais e econômicos. Mas provavelmente o caso com maior importância foi o julgamento em controle concentrado acerca do novo Código Florestal. E esse julgamento ele sintetiza boa parte da discussão acerca do tema ambiental na atualidade. O Supremo, adiantando, ele reconheceu a validade da maioria dos dispositivos questionados. Ele declarou alguns trechos inconstitucionais e atribuiu interpretação conforme a Constituição em outros itens. Um dos pontos mais discutidos em relação à lei, ao novo Código Florestal, foi a chamada anistia conferida aos proprietários que aderiram, ou que aderirem, ao Programa de Regularização Ambiental, o PRA. Segundo o Código Florestal, quem adere ao programa não fica sujeito a sanções referentes a infrações cometidas antes de 22 de junho de 2008. O Supremo entendeu que o caso não se configura anistia porque os proprietários continuam sujeitos à punição na hipótese de descumprimento dos ajustes e a regra prevista na norma teria, na verdade, a finalidade de estimular a proteção de áreas degradadas. Então, o único aspecto que o Supremo considerou aqui foi no sentido da interpretação conforme a Constituição, a fim de afastar o risco de prescrição ou decadência em relação à punibilidade de alguma violação durante o termo de compromisso assumido pelo proprietário. Enquanto ele estiver cumprindo o termo de compromisso, fica suspensa, então fica afastado o risco de prescrição ou de decadência da punibilidade. Houve ainda a declaração de inconstitucionalidade de dispositivos relacionados ao entorno de nascentes e olhos d'água intermitentes. Foi atribuída a interpretação conforme a Constituição para que essas áreas sejam consideradas de proteção permanente e de preservação ambiental, assim como são as nascentes e olhos d'água permanentes. Outro aspecto relevante abordado pelo Supremo foi em relação à intervenção excepcional em áreas de preservação permanente. Nesse ponto, foram reduzidas as hipóteses de intervenção que estavam previstas na lei. Ficou determinado, então, que a intervenção por interesse social ou utilidade pública fica condicionada à inexistência de alternativa técnica ou locacional à atividade proposta. Foi também reduzido o rol de casos de utilidade pública previstos, a fim de excluir a hipótese de obras voltadas à gestão de resíduos e as vinculadas à realização de competições esportivas. Nesse caso, os ministros do Supremo consideraram que não ficou demonstrada a desobediência deliberada aos critérios técnicos ou científicos. Embora a decisão do Supremo tenha referendado normas que, a rigor, não protegem o meio ambiente da melhor forma possível, o que se observa é que houve uma postura de deferência ao Poder Legislativo, porque consideraram os ministros que a representatividade social é mais elevada quando as decisões são tomadas pelo parlamento. E também a gente pode extrair da decisão que eventual equívoco na formulação da política pública ambiental nem sempre autoriza o Poder Judiciário a adotar uma postura corretiva, a menos que exija
que exista, então, né, uma efetiva violação da Constituição, sob pena de um indevido ativismo judicial. Feitas essas considerações, eu já me encaminho para o encerramento. Eu reafirmo que o tema é complexo e que surgirão diversas outras questões ao longo do tempo, em razão da própria evolução da sociedade e da evolução do direito. É importante aqui pontuar que o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico ele não ocorre dissociado do meio ambiente. O objetivo dessa fala foi, além de trazer essas noções gerais, também trazer algumas decisões relevantes que impactam a vida das pessoas e impactam o meio ambiente. Eu agradeço a atenção que me foi dispensada e desejo revê-los em uma próxima oportunidade. Muito obrigado.